Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de fevereiro. Estamos na quarta-feira da primeira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho é um chamado severo à penitência e à conversão. O exemplo de Jonas, citado por Jesus, é um chamado à conversão. Na verdade, Jonas, que chama a penitência, não é bem o profeta Jonas, mas é o próprio Jesus, que foi muito maior do que Jonas e Salomão. Devemos nos perguntar hoje se já iniciamos o caminho da conversão, se já começamos a lutar contra o pecado, com a oração e o sacrifício. Por isso deve ser realizado com alegria e serenidade, pois a penitência consiste em ir ao encontro de Deus e do seu amor. Quaresma não é um tempo de divertimento, é preciso sacrificar algo do nosso tempo, dos nossos afazeres habituais, para nos dedicar àquilo que é importante, essencial na vida cristã: a oração, a escuta da palavra, a caridade, os sacramentos. Prestemos mais atenção ao Senhor nesta Quaresma. Ele nos convida à conversão, nos pede que estejamos mais disponíveis ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de fevereiro, estamos na quinta-feira e celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, minha irmã, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Jesus não está em crise de identidade, nem tem necessidade de melhorar sua autoestima. Ao contrário, o que está em jogo é a identidade dos discípulos.
Eles são discípulos de quem? De um profeta? De João Batista? De Elias? De Jeremias? Identificar quem é Jesus define a identidade do discípulo, constitui o discípulo. Com efeito, o cristianismo não começa com uma grande ideia ou doutrina, não tem início com uma nova ética, mas se origina de um encontro pessoal com Jesus. Quem é Jesus? A quem seguimos? Responder a essa pergunta nos define e define o que é a igreja. Reconhecer Jesus, reconhecer que Jesus é Deus, é o que distingue os cristãos dos não cristãos, entre Israel e a igreja, entre a primeira aliança e a nova aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento. Pedro é aquele que é designado por Cristo como pedra sobre a qual se edifica a igreja. A pedra é a confissão de Pedro. A pedra é por isso Pedro. Sim, porque a fé não é uma entidade abstrata que paira no ar sobre as nossas cabeças. A fé existe nas pessoas, como realidade viva em pessoas vivas. E dentre as pessoas há uma que foi escolhida por Jesus para que confesse e confirme a fé em Cristo. Por desejo de Jesus, Pedro e seus sucessores têm a missão de confessar e confirmar a fé. Rezemos hoje pelo Papa Francisco. Ele continua a responder em nosso nome. Quem é Jesus? Unamo-nos a Ele, professemos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.